orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Confundir, ó Pai, não deixa sombras minha fé diminuir. Perdoa se pensei que mesmo em teu silêncio tu não estivesse
Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. A minha voz está um pouco fraca. Hoje eu tentei até louvar aqui, mas fiz a Ana passar ali um apuro porque a minha voz não saía. Tem passado por um momento bem difícil, os irmãos conhecem muito bem. Tivemos um velório aqui na sexta-feira passada, quinta-feira, a sexta, né? E os irmãos sabem da situação em que eu passei. Mas a obra de Deus continua. Eu fui abraçado por essa igreja. No momento mais difícil da minha vida, eu senti que tenho amigos aqui neste lugar. Muitos não se manifestaram, mas oraram com certeza pela minha vida. E eu quero dizer para a igreja, nesta noite, que eu estou passando uma das maiores provas da minha vida. Uma das maiores provas. E olha que eu já fui provado, a Marisa sabe muito bem disso. Fui provado já no vale da aflição, mas não foi dessa vez. E eu ainda estou de pé. E eu não vou desistir. A Marisa sabe que eu sou um homem de batalha, sou um homem de guerra, né? Eu não vou baixar minha guarda, vou para a oração, porque o meu problema eu vou resolver no joelho. É na presença de Deus, é o Espírito Santo me abraçando a cada dia, me colocando de pé. Não olhe para a circunstância, não olhe para a dificuldade, porque eu sou contigo. Uma profeta chegou a orar por mim aqui, veio aqui fazer uma visita para mim e disse assim: olha, se você pedir para tirar a sua vida, para mim tirar a sua vida, eu tiro se você pedir. Mas não faça isso, porque o que eu tenho para você é surpresa. Você acha que eu vou querer perder minha vida? De maneira alguma. Eu quero a surpresa de Deus para a minha vida, porque eu tenho certeza que se é surpresa é coisa boa. Amém, meus amados? Então, eu quero agradecer os irmãos que no dia que nós passamos aqui como é que fala? Do velório, Paulinha, Silmara, Ana, alguns, não vou falar os nomes aqui, porque eu vou acabar deixando algum, mas me surpreenderam, porque um frio terrível. E esses irmãos falou: pastor, fica tranquilo que nós estamos na tua retaguarda. Isso não tem palavra de gratidão nos meus lábios para agradecer o empenho desses irmãos. Eu olhava, meu Deus, esses irmãos são irmãos guerreiros que Deus preparou para me ajudar. Então, cada um tem a sua função. Um orou, outro jejuou, outro mandou mensagem, outro abraçou. Mas, graças a Deus, eu senti que essa igreja é uma igreja que verdadeiramente aprendeu a amar o ser humano. E eu estou aqui para agradecer. Eu e a Marisa, né, passamos ali junto. Agora ainda tem a avó ainda que está ali no hospital. Mas essa tempestade vai passar, né, Couto? A tempestade vem e ela passa, né? Então a Ana cantou um hino aqui, ó: Jesus, faz a obra no meu coração. Cada dia eu estou melhor. É devagarzinho que nós vamos vencendo. E eu tenho certeza que daqui a pouco vai ficar só uma história de testemunho para a glória de Deus. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir pregar aqui hoje, né? Eu vou ler uma palavra aqui, e se Deus me der graça, eu continuo. Se não der, a Marisa sobe aqui e prega no meu lugar. Amém? Vamos se colocar em pé, então. Em nome de Jesus, eu quero agradecer essa igreja de coração mesmo, sabe? Se tem um povo que aprendeu o que é o amor do Evangelho, é a igreja do Jardim Aeroporto. Me surpreende essa igreja, sabe? Eu nunca vi uns irmãos tão dedicados, sabe? E me levaram cesta, meu Deus, e tanta coisa que me fizeram. Eu não poderia ficar ali emburrado de jeito nenhum, depois de tantas palavras de incentivo. Pastor, nós precisamos do Senhor, pastor, vai em frente. Eu com meus 72 anos, mas eu estou de pé. Eu estou de pé no nome de Jesus e não vou desistir, não vou abaixar a guarda. Às vezes o inimigo lança pensamentos de derrota, mas eu conheço Deus.
Eu conheço Deus. Eu não conheço Deus só de ouvir falar, não. Eu conheço de caminhar com Ele. E eu sei que Ele age porque Ele já agiu em várias situações da minha vida quando eu não tinha saída. Ele abriu uma porta de escape. E não vai ser diferente nessa luta que eu estou passando no nome de Jesus. Queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Crônica, capítulo 33. E eu quero dar um bem-vindo ao irmão Pedro. Cadê o irmão Pedro? Onde está? Irmão Pedro, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Tem mais alguém que está nos honrando com a sua presença? Dá um sinalzinho com a mão que eu quero dar um bem-vindo a você. Acho que todos são nossos. Tem a irmã ali. Deus abençoe, minha filha. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quer falar uma coisa? Tá. Liberar o Rafael. O Rafael está aqui com as premissas, né? Então, estende a sua mão para cá e oramos ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, te agradecemos aqui por essas premissas que os irmãos trouxeram com tanto amor, com tanto cuidado, que o Senhor possa abençoar e suprir as necessidades deles, Pai. Deus, que isso aqui seja para aqueles que não têm, Pai, mas que através da igreja de Jardim Porto eles possam também receber o alimento no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Se você puder abrir só mais um pouquinho para mim. 2 Crônica, capítulo 33. Que Deus me dê graça nesta noite, no nome de Jesus. A idolatria de Manassés. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosque, e prostrou-se diante de todos os exércitos do céu, e serviu, e edificou altares da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente, e edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os pátios da casa do Senhor, e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, de agouro, de feitiçaria, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. E também pôs uma imagem de escultura em ídolos que tinha feito na casa de Deus, da qual tinha dito Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi dentre das tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto o que tinha cuidado de fazer, tudo o que ordenei conforme toda a lei, estatuto e juízo, e tudo pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que todas as nações que tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés, e o seu povo, porém, não deu ouvido. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. No final. Amém, meus amados. Glória a Deus. Eu estava meditando na madrugada e muitas vezes eu não conseguia orar e começava a falar com Deus. E aí, de repente, Deus trouxe ao meu coração essa mensagem e eu comecei a analisar a vida desse moço Manassés, que era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis
mais abençoado que a Bíblia fala. Ele pegou o reinado praticamente destruído, seu pai Acaz tinha andado por caminhos errados e deixou de adorar a Deus, e nesse momento Israel estava em uma perfeita treva. E então esse rei Ezequias, o templo de Deus estava cheio de entulho, né? Eles deixaram de adorar a Deus. Então o rei Ezequias, quando ele assume o reinado, acho que aproximadamente 22, 23 anos, não me lembro agora, ele resolveu andar como andou Davi, seu pai, né? A Bíblia fala de Davi, Salomão, que foram homens, né, que reverenciaram Deus e que adoraram a Deus em todo o tempo. Então esse homem, ele limpou o templo, restaurou todos os levitas da casa de Deus, e ele começou a adorar a Deus, ele começou a buscar a Deus. E conforme ele foi buscando a Deus, diz a Bíblia que Deus abriu o entendimento desse rei, e ele fez coisas maravilhosas. Ele restaurou por completo Jerusalém, e naquela época onde ele já tinha pego a cidade de Jerusalém ali, ele transformou aquilo num grande avivamento, porque ele trouxe a presença de Deus naquele lugar. Então muitas vezes nós temos uma direção de alguma coisa, e às vezes a gente leva aquilo de qualquer maneira, muitas vezes a vida espiritual de qualquer maneira. E quando nós levamos a vida espiritual de qualquer maneira, ela não passa daquilo. Passa ano e ano e você continua na mesma coisa, sem ter experiência com Deus, sem aquele crente frio, aquele crente morno, que não consegue sentir a presença de Deus. Então as nossas escolhas fazem toda a diferença. Porque Ezequias, ele poderia ter andado como seu pai, mas ele resolveu na sua juventude, porque nos seus 22, 23 anos de idade, é a época da juventude, que você tem vaidade, que você quer buscar outras coisas, você dificilmente vai buscar Deus. E a gente vê a dificuldade que o jovem tem de buscar Deus, mas esse homem, ele botou no coração dele que ele iria adorar a Deus, porque ele sabia das vitórias que Davi tinha tido, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele resolveu buscar a presença de Deus, ele resolveu restaurar por completo o templo de Jerusalém, ele resolveu fazer ali algo que impactasse aquela nação, e muitas pessoas começaram a adorar, e vinha pessoas de longe, o rei incentivando o rei, um homem de Deus, um homem que tinha ali do seu lado Isaías, e ele viu ali a glória de Deus. Ele fez o aqueduto, ele fez arma, ele fez tantas coisas tremendas. Esse homem se tornou conhecidíssimo, mas em tudo o rei Ezequias, ele dava graças ao Senhor. Ele era um homem humilde, que dependia da oração para ele sobreviver no seu reinado. Ele poderia dizer: mas eu tenho um arsenal de guardas, eu tenho um exército muito grande, e agora eu vou ficar tranquilo. Mas não, quando tinha situações, ele buscava a Deus em oração e em súplica, e Deus abençoava ele de uma maneira tremenda e poderosa. Tanto que esse homem foi um dos reis mais abençoados por Deus, porque ele tinha uma conduta, né, de buscar a Deus. Ele tinha algo no seu coração que ele desejava Deus, e é o que precisa acontecer com a igreja nos últimos dias.
A igreja muitas vezes está apática, está parada. Elas vêm para o culto e muitas vezes não sente a presença de Deus, porque a igreja não está querendo se envolver com a oração, a igreja não está querendo se envolver com a Bíblia, a igreja não está querendo se envolver com o jejum, quer viver uma vida carnal. E a igreja não é carnal, a igreja é espiritual. E foi isso que Ezequias aprendeu com Deus. Ele aprendeu com o profeta Isaías a oração. Ele descobriu que a oração era o segredo de tudo. E um dia acontece algo que marcou a vida desse rei. Diz a Bíblia que naquela época o rei da Babilônia, o rei da Síria, aliás, ele era um rei muito poderoso. E ele então resolveu sitiar Jerusalém. O que era sitiar? Ele fazia como que se fosse um círculo, né? E ali eles traziam muita comida, eles traziam o alimento para eles, tudo que eles necessitavam, e eles ficavam parados e ali, e a cidade, Jerusalém não poderia sair de dentro, porque se saísse eles matavam. Então o que eles faziam? Eles iam morrer de fome. Então ele não precisava nem guerrear, porque tinha um exército. Para que eu vou colocar os meus guardas para guerrear? Não precisa. Nós só vamos cercar Jerusalém e eles vão morrer. Eles vão morrer de fome, né? Porque já tinha tido caso assim, né? Então o que acontece? Esse rei começou então a mandar carta desafiando esse Ezequias, dizendo: olha, nós vamos destruir. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus para vencer nós? Esse Deus não pode fazer nada. E aí Deus deu uma palavra, né, para o profeta Isaías. E aquela palavra, ela acalmou o coração de Ezequias. Ezequias chamou o povo, fez uma reunião, e o povo se acalmou. O povo ficou quieto, porque eles receberam uma palavra de Deus. Mas daí o diabo, ele começa a lançar pensamento e começa a usar pessoas, dizendo: olha, vocês vão perder a guerra, porque não sei quem já perdeu, nós já matamos não sei quem, e aquele outro e tal, e de repente o povo começou a ficar apavorado. Então o rei escreve uma carta para Ezequias, dizendo: olha, nós vamos destruir vocês não têm nenhuma chance para lutar conosco. E começou a desafiar o Deus de Ezequias. Olha, o diabo pode até desafiar você, mas quando ele mexe com Deus, rapaz, aí o negócio pega. Então o que é que Deus? Isaías vai com Ezequias para dentro do templo, e diz a Bíblia que ele rasga as suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça e se humilha diante do Deus de Israel. E aquilo chegou como um cheiro suave às narinas de Deus. E diz a Bíblia que naquela noite Deus enviou um anjo, Osana, matou 185.000 soldados em uma noite. Quando eles acordaram no outro dia, havia corpos espalhados para todos os lados. Só que isso, né? Eles se alegraram, eles viram que Deus de Israel ouvia mesmo a oração. Esse Deus realmente ele trabalha pela nossa vida, e nós não temos que preocupar, porque o Deus de Israel é o grande Deus mesmo. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele nunca vai deixar nós abandonados. Só que daí Ezequias começou a receber presente, começou a receber muitos presentes, e os reis ficaram maravilhados, porque como que pode, né? O Deus de Ezequias destruiu todos os soldados da Síria, destruíram os grandes exércitos do rei da Síria. E aí naquela palavra entrou no coração de Ezequias. Em vez dele dar glória a Deus, ele começou a dar glória para ele. Se é uma coisa que Deus não aceita, é quando Ele nos abençoa, é quando nós vemos a mão dEle agindo sobre a nossa vida,
E nós, em vez de dar glórias a Deus, nós começamos a bater no nosso peito: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aí o que Deus fez? Deus enviou uma doença para Ezequias, e Ezequias ficou doente à morte. E ele estava lá no seu quartinho, lá na beira da morte, já não tinha mais esperança de vida. De repente, bate a porta alguém. Lá vai o profeta Isaías. Para quem está morrendo, recebeu o profeta: Deus está enviando uma cura para mim. Deus está enviando uma cura. Eu estou no fim da vida, mas agora Deus está usando o profeta Isaías para trazer uma resposta da minha cura. E sabe o que o profeta Isaías fez? Bateu na porta. Eu acredito que nem saudou o rei. Assim diz o Senhor: prepara a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Você já pensou? Eu, na situação que eu estou, por exemplo, chegar o Rogério lá como profeta e falou: pastor, prepara a sua cama, porque você vai morrer e não vai viver. Mas espera aí, Deus, eu estou esperando uma resposta, uma palavra de edificação para a minha vida. Eu estou esperando uma palavra de incentivo para a minha vida. Agora eu recebo uma palavra dessa, que eu vou morrer, que é para me preparar minha casa, porque eu vou morrer e não vou viver. Isaías fechou a porta, e Ezequias, diz a Bíblia que ele virou pela parede, virou o seu rosto para a parede. E a Bíblia diz que ele chorou abundantemente. O que vale a lágrima de um crente? O que vale a lágrima de um crente quando ele chora numa causa? Quando você realmente tem um coração humilde, um coração quebrantado, que muitas vezes, como eu, quando eu estou passando por esse processo, às vezes eu estava falando até para a Marisa, eu pensava que eu era forte, pensava que eu era alguém, mas que eu descobri que eu não sou nada. Eu descobri que eu sou um pó. Eu descobri que eu sou cinza. Eu descobri que eu não sou ninguém. Quem sou eu diante? E eu estava olhando esses dias, olhando no YouTube, vendo uma pessoa arrogante falando com outra assim. Eu falei: meu Deus, aquela mensagem que o Rogério pregou aqui do oleiro. Meu Deus, ele nem sabe que ele vai cair lá. E não tem quem escapa da olaria. Não tem quem escapa. E é lá onde que você vai ser quebrado, onde você vai ser moído, onde você vai dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, me ajuda porque eu vou morrer. Todo mundo tem o seu dia de olaria. Não adianta você bater no peito, achar que você é alguém, que você não é nada. Você pode ser alguém quando você está aí andando, mas a hora que você cair num leito de enfermidade, a hora que você cair numa situação, você vai olhar para o lado e não tem nada que você possa se apegar a não ser Deus. As pessoas que não buscam em oração, as pessoas que não buscam em jejum, que não buscam uma vida, uma intimidade com Deus nesse momento, como que você vai clamar a Deus? Como que você vai gritar socorro? Quando tem intimidade, Ezequias falou: Senhor, lembra que eu andei reto, lembra que eu andei com o coração perfeito diante de Ti. Quem de nós pode dizer isso aqui nesta noite? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Lembra que eu andei perfeito, eu andei reto diante de Ti, eu nunca pisei fora do caminho, Senhor. Ezequias tinha reserva. Agora você tem reserva? Será que se um filho seu cair numa situação como o meu filho caiu, você tem estrutura? Se eu não tivesse uma estrutura espiritual, sabe onde eu estava? Eu estava trancado num quarto escuro, pedindo a morte,
depressivo, angustiado, acabado, arrasado, mas eu clamei a Deus: Senhor, Tu és o meu socorro, Tu és o meu socorro, Senhor, segura na minha mão e me coloca de pé. Ele tinha reserva, tinha horas de oração, tinha horas de jejum. Agora, será que nós temos isso? Será que quando nós passamos por um vendaval desse, por uma noite tenebrosa dessa, nós temos estrutura para dizer: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu tenho andado no caminho reto, eu tenho andado com o coração perfeito, Senhor, eu não tenho desviado nem para a direita, nem para a esquerda, eu tenho olhado para Ti, Tu és o meu foco. Será que você está fazendo isso? Ou será que você está levando a vida espiritual de qualquer jeito? Deixa a vida me levar. Porque eu falo, não estou desejando, mas é uma realidade. Você vai cair na olaria. Você vai cair na olaria. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Esse homem, a gente não consegue entender Deus muitas vezes, porque ele caiu em si quando ele viu que a soberba tinha entrado no coração dele. Ele se arrependeu, mas daí já era tarde. Mas quando esse homem virou para a parede, Ana, e chorou abundantemente, disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Isaías não saiu nem do pátio. Ele voltou e disse: olha, o Senhor está te dando mais 15 anos. Nasce quem? O filho da promessa, Manassés, nasceu debaixo de oração. Menino que tinha tudo para ser um grande rei. Olha de onde ele foi gerado, de oração do seu pai. E nesses 15 anos, morre Ezequias e nasce Manassés. A Bíblia diz que foi um dos piores reis de Israel. Vocês viram o que eu li aqui? Esse homem tinha tudo para ser um projeto na mão de Deus, Rogério. Esse homem tinha tudo para ser alguém, para deixar um legado de uma história, de um homem de Deus, de um homem que caminhou, porque o pai deixou uma história de fé, uma história de oração para ele, e ele viu o que Deus fez através da vida do seu pai. Mas a Bíblia diz que ele foi crescendo, e ele foi tomando caminhos errados. É escolha. Muitas vezes nós temos família que nasce numa favela, no meio cercado de bandido, e nasce um pastor ali, um homem de Deus. É escolha. E muitas vezes numa casa onde há conduta, onde há comportamento, nasce um bandido. Mas é a escolha. Manassés tinha tudo para ser alguém abençoado por Deus. A Bíblia diz que ele reinou 54 anos, enquanto o pai dele acho que reinou, não sei se foi 20 ou 30 anos, não me lembro agora. Quanto tempo esse homem teve para ele tomar uma posição? Mas a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez uma imagem de escultura e colocou dentro do templo da casa de Deus. Ele zombou, ele se curvou diante dos exércitos do céu.
Mas por que ele fez isso? Quem sabe subiu no coração dele, o Satanás engendrou no coração desse moço algo que iria destruir os planos que Deus tinha, mas ele deu lugar. E diz a Bíblia que este homem queimou os filhos no fogo, para oferecer para os deuses que ele adorava, os deuses pagãos. Sabe o que é pegar um menininho e queimar ele no fogo, oferecer ele para as entidades? Diz a Bíblia que ele encheu as ruas de Jerusalém com sangue, matou tantas pessoas inocentes, o ódio dominava Manassés. E Deus usava os profetas e corrigia Manassés, mas Manassés não dava ouvido. Manassés foi tão maligno, que diz a história que o profeta Isaías fugiu, né, dele, porque ele estava, o profeta Isaías, ele confrontava ele, e chegou um momento que ele queria matar o profeta Isaías. O profeta Isaías entrou-se num tronco de árvore, eu não sei, parece que era meio aberto, e ele entrou e a capa dele ficou aparecendo. Então esse homem mandou serrar, diz a história, porque se a gente analisar aqui nos heróis da fé, tudo, não diz claramente, mas pela história nós entendemos que o profeta Isaías foi serrado. Olha a maldade. Como que pode um ser humano ser tão maligno desse jeito? Como pode alguém, sabe, às vezes você vê algumas situações na rua, alguém batendo num velhinho, você fala, mas como é que pode um ser humano fazer uma coisa dessa? Mas é escolha. Eu escolho o caminho que eu quero andar. É eu que escolho, porque Jesus não criou um robô aqui nessa terra, Ele criou o ser humano, e o Espírito Santo, Ele está ali todo o tempo tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o homem, sabe, é maligno, ele tem um instinto maligno. E no versículo 9 diz assim: mas Manassés tanto fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que todas as nações que Deus tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Parece que Deus, Ele tem hora que você faz um monte de coisa errada e parece que Ele não está nem aí, né? Mas será que Deus não vai? Está vendo a pessoa fazendo, o cara está andando no caminho errado, mas não acontece nada, o tempo está passando, às vezes até desafia Deus, e não acontece nada com a pessoa, porque a Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Então Deus permitiu que viesse a conta. Aí vem os príncipes dos exércitos da Síria e prende Manassés. Coloca um gancho no nariz de Manassés. Prende ele com corrente de bronze e leva Manassés preso para a Babilônia. Você imagina só esse homem que tinha tudo, o seu conforto, o seu soldado, tudo que ele falava era lei. Agora de repente, com um gancho no nariz, com uma corrente de bronze no pescoço, significa que está dominado. Você imagina a humilhação. Mas quando nós olhamos para essa história, evangelista Marcos, nós vemos a graça de Deus já no Antigo Testamento de uma maneira tremenda e poderosa,
Porque a Bíblia diz que esse homem foi preso. Ele ficou ali em um cárcere. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou no cárcere privado. Mas a Bíblia diz, irmã Eliane, que esse homem chorou, que este homem orou, que este homem se humilhou diante de Deus. Eu não sei quanto tempo ele fez isso, se foi um dia, se foi um ano, se foi 2 anos, se foi 3 anos, mas a Bíblia diz que Deus aplacou a ira dele contra Manassés. Se Deus fez isso com um tirano como esse, se Deus fez isso com um assassino como esse, um homem que matou, que zombou, que entrou no templo e se curvou diante de todos os exércitos do céu, se Deus perdoou esse homem porque ele soube se humilhar, porque ele se rendeu diante de Deus, reconhecendo as suas misérias, as suas mazelas, Deus então aplacou a sua ira e restaurou a vida de Manassés. Se você está entendendo o grande amor de Deus, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque esse mesmo Deus está olhando para você nesta noite. Esse mesmo Deus quer curar o seu coração e a sua alma, e Ele tem coisas novas para fazer na tua vida. Recebe nesta noite esta mensagem no nome do Senhor Jesus. Eu, como pastor, eu fico vendo a igreja, pessoas que passam 2 anos, 10 anos, ela continua a mesma coisa. A graça derramada a todo momento, mas ela não prova da graça. O amor de Deus está sempre à disposição, mas ele não prova do amor de Deus. Por que isso? Porque um Deus tão grande como esse, Fabiano Reis, que deu a sua vida por nós, que se entregou por nós, que foi açoitado, que foi humilhado, que foi cuspido, que foi crucificado naquela cruz, e o amor foi derramado sobre nós, e nós ainda estamos perdendo tempo, preocupados com as coisas desse mundo que não tem nada para nos dar. Talvez não seria a mensagem que você queria que eu pregasse nessa noite, mas o Senhor falou comigo de madrugada: prega essa mensagem para a minha igreja. E eu estou sendo obediente à voz do Senhor. Então você não está aqui, você não é um ser qualquer, você é alguém que Deus colocou nessa terra com um grande propósito. Deus pode fazer de você uma bomba, Deus pode fazer de você um dinamite, mas o diabo tenta se embaraçar com essas coisas dessa vida aqui. Isso aqui, ó, passa rapidinho. A ceia passada, o Leandro estava aqui, sentado bem ali onde que está o irmão. Morreu dormindo. Mas eu creio que ele estava preparado. Agora, se acontecesse com você hoje, você estaria preparado para isso? A vida é mais preciosa do que você pode imaginar. Dentro de nós, Claudinho, existe uma alma, e esta alma depende de mim para onde ela vai. Depende de mim. Ou ela pode ir para o céu, ou ela pode ir para o inferno. Fabiano estava pregando ontem aqui, ele falou um negócio que eu falei: meu Deus, a igreja está errada. Todo mundo fala isso e está errado.
Quantas vezes eu não falei isso? Está errado. Jesus está voltando. Mas se Jesus está voltando, que está vindo do quê? Nas asas de um querubim que está tanto tempo que não chega? A Bíblia diz que Jesus voltará. Jesus não está voltando. Porque se ele está voltando, ele já tinha que ter chegado faz tempo. A igreja tem esse costume de falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus voltará. Então, a partir de hoje nós vamos falar mais Jesus está voltando. Jesus voltará. Ele não está voltando, porque se está tanto tempo que ele está voltando, mas está vindo a marcha lenta lá, vai ser num abrir e fechar de olho. Igreja, prepara. Os tempos são difíceis. Os hospitais estão lotados, os médicos estão perdidos, eles não sabem que as pessoas, que tipo de doença, qual é a gripe, se é A ou B ou C, se é não sei o que lá, está todo mundo perdido, é o fim, prepara a tua alma para encontrar com teu Deus. Você já pensou, você tanto tempo na igreja e a sua alma queimar no inferno naquele dia? Vamos valorizar esse tempo que Deus fala conosco, que Deus nos exorta, porque a Bíblia diz que Ele corrige o filho que ama. Essa mensagem que eu estou pregando aqui é porque Deus ama você, e tem algumas pessoas que precisam tomar uma atitude que não tomou ainda, que precisa tomar uma atitude para valer. Eu vou parar de pregar. Vamos colocar em pé. Você já pensou Manassés voltando para o palácio? E o tremendo de tudo isso, né, Rogério? Que ele poderia só se alcançar só a salvação dele, já estava bom, mas recebeu o reinado de volta. Mas só, que coisa. Parece a história do filho pródigo, né? Recebeu o reinado de volta. Aí ele foi lá derrubar os altares lá. Murchinho, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O Espírito de Deus está falando aqui nesta noite. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui falando com a igreja, nessa ceia, nesse momento em que você tem que valorizar mais os seus dias na igreja. Esse negócio de vir só uma vez por semana na igreja é pouco. Nós precisamos vir mais, nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos se envolver nas coisas de Deus, porque é assim que Deus quer conosco. Nós somos a família de Deus. Cuidado, a olaria está preparada para algumas pessoas, e o processo dói, é uma dor que não tem explicação, mas Jesus sempre pega na mão e fala: ei filho, sou contigo, vai, você vai passar. Você vai passar. E eu estou aqui vencendo. Só para encerrar. Hoje eu estava olhando para o céu agora à tarde. O marido estava lá no hospital. Eu olhei, o sol apareceu. Porque eu sou apaixonado pelo sol, assim, sabe? O dia de sol para mim, por isso que eu gosto de cantar o dia de sol. Eu quero fazer visita, quero, sabe, ver gente, conversar, orar com as pessoas. Aí a hora que eu vi aquele sol aparecendo no céu, deu uma limpada. Eu falei: meu Deus, amanhã cedinho eu estou na lida, vou fazer visita, vou orar, vou buscar a presença de Deus. E daqui a pouco essa fase já passou. Pastor Valdir não vai morrer não. Eu fiz um pedido para Deus. Vou falar para a igreja hoje. Se acontecer isso, depois vocês não ficam assustados não. Falei: Jesus, quero morrer de 3 jeitos. Ou vou subir no arrebatamento, não sei se eu vou alcançar, porque talvez demore muito tempo, fico velho, não dá tempo. Eu quero morrer de joelho, cantando ou pregando. E a Bíblia diz que Deus realiza o nosso desejo.
Deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do vosso coração. E eu creio que Ele vai realizar isso em nome de Jesus. Aí o Rogério vai lá pegar tudo durinho assim de joelho, tentar esticar minhas pernas assim que não consegue esticar mais. Amém? Vamos orar a Deus. Depois o presbítero aqui vai fazer a leitura da ceia. Curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai eterno, eu quero te louvar, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu nessa noite de falar da tua palavra. Mesmo debilitado, mas eu estou aqui, Senhor, sabendo que tudo vem do Senhor, Pai. A minha força, a minha alegria, a minha paz, o meu contentamento, o ministério, o meu chamado. E eu louvo a Deus por essa igreja linda que o Senhor me deu, Pai, para pastorear. Eu te louvo pela vida da minha esposa, que tem já ajudado, os irmãos que têm cuidado de mim nesses momentos difíceis da minha vida, Pai. Mas eu sei que a mão do Senhor está estendida, e que a palavra do Senhor possa falar aos corações nessa noite de uma maneira muito especial. Que essa palavra de reflexão possa fazer a diferença em cada coração nesta noite. Eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Hélio, vem cá, quero orar por você. Pode cantar. Estamos recebendo o Hélio de novo no corpo de obreiro. Agora é para valer, tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção sobre a vida do Hélio. Que a partir de agora, Pai, ele seja um obreiro de valor na tua casa. Que ele não venha olhar para os obstáculos da vida, mas que ele possa olhar para ti, Pai, porque foi o Senhor que chamou ele. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a vida dele, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quero ir Aleluia. Contigo mais profundo. Eu sou um adorador, meu Deus. Segura minha mão, eu sei. Talvez eu não tenha uma voz bonita, mas tenho um coração voltado a Deus. Tão lindo é cada momento. Eu sou um adorador, aleluia. Glória a Deus. Eu amo esse Deus. Esse Deus é grande. E Ele mora dentro do meu coração. Aleluia. Quero ir contigo. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Segura glória a Deus. Minha mão, eu sei, aleluia. Nunca vai soltar. Levante a sua mão só um pouquinho. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar. Aleluia. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar.